Olá, mulheres prósperas, tudo bem com vocês? Sou Cleia Oliveira, mentora financeira de mulheres, e vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre como se organizar financeiramente e sair das dívidas. Esse que é um problema que está muito atual na vida do brasileiro. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo da aula de hoje, que é saia das dívidas em 6 passos. Você não merece viver assim. E por que eu sempre começo com você não merece viver assim? Porque muitas questões de endividamento, elas iniciam a partir da nossa mentalidade, da forma como nós lidamos com o dinheiro, na forma como nós enxergamos a nossa vida e aquilo que nós queremos para nós. Tá? Então, esse é um problema realmente muito atual. Atualmente, segundo o Serasa, mais de 63 milhões de brasileiros estão nessa condição de endividados inadimplentes. E isso significa que esse número é a quantidade de brasileiros que não estão mais conseguindo pagar as suas dívidas, que estão com o nome negativado. E como nem todas as dívidas levam à negativação do nome, de imediato, ali em pouco tempo, em curto prazo, estima-se que esse número de brasileiros é ainda maior. Então, nós precisamos trazer isso para debate, nós precisamos conscientizar as pessoas que há solução, sim, para as dívidas, que há solução para os nossos problemas financeiros, que às vezes nós pensamos que não há. Nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, mas é possível. Então, eu trouxe hoje para vocês esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudá-las a resolver qualquer problema de endividamento, tá? E aí, para vocês saberem, nós temos 2 tipos basicamente de endividados. Todas as pessoas que têm prestações futuras, que têm financiamento de imóvel, que têm financiamento de carro, que estão conseguindo pagar as dívidas, elas também são endividadas, só que elas estão conseguindo pagar. No outro lado, tem esses 63 milhões de brasileiros que não estão conseguindo mais pagar as suas contas e que acabaram com o nome negativado no serviço de proteção ao crédito. Tá? E aí essas pessoas, elas estão pagando juros altíssimos por falta dessa condição de negociação, ou no cartão de crédito, ou ficam fazendo empréstimos para quitar dívidas, o que não é a solução para o problema. Na verdade, quando acontece isso, nós estamos postergando e transformando a nossa dívida em uma bola de neve. Tá? Então, eu trouxe para vocês hoje clareza sobre esse assunto, para que vocês, ao final dessa aula, saiam daqui com esse conhecimento de que é possível e de que tem saída, de que tem solução, tá bem? E aí, quais são as principais causas do endividamento? A primeira grande causa é que nós não fomos ensinadas a lidar com o dinheiro. Então, tudo que nós vivemos hoje na nossa vida adulta é em decorrência da experiência que nós tivemos na nossa infância. Geralmente, na grande maioria das famílias brasileiras, não se fala sobre dinheiro. Então, a gente vai aprendendo isso no dia a dia. As nossas experiências lá na infância, a forma como nós vimos nossos pais lidando com o dinheiro, nós vamos absorvendo e trazendo isso para a nossa vida. Como nós não tivemos uma educação financeira formal, acaba que nós sofremos as consequências quando nós passamos a lidar com o dinheiro, porque nós não sabemos lidar com ele. A segunda causa, muitas vezes, é a antecipação de sonhos e desejos. Então, muitas vezes, nós antecipamos sonhos sem saber exatamente se nós vamos ter condições de pagar. E isso acaba levando ao endividamento. Há também a questão do descontrole financeiro. Se eu não sei quanto eu ganho, se eu não sei quais são as minhas despesas, se eu não tenho controle financeiro, eu não tenho conhecimento e nem clareza para identificar qual é a minha capacidade de pagamento para uma aquisição. Então, isso também pode me levar ao endividamento. Outras causas também, como desemprego, a pessoa ficou desempregada, perdeu a renda, não tem uma reserva de segurança, isso pode também levar ao endividamento.
Doenças, nem sempre da própria pessoa, mas uma doença da família também leva ao endividamento quando a gente não está preparado para situações inesperadas. E também, por último, o divórcio. O divórcio também é uma causa de endividamento, porque quando nós estamos casados, nós dividimos as despesas. Quando nós nos divorciamos, essas despesas elas ficam para uma renda apenas, e isso também gera o endividamento, tá? Então, por que saber disso é importante? Porque eu quero que você saia dessa aula com o entendimento de que você não é uma pessoa endividada, você está nesta condição de endividamento e é possível sair dela a partir do momento em que você entende que a dívida ela não é o seu problema. Ela é um sintoma de decisões equivocadas que você tomou quando você ainda não tinha esse conhecimento. Então, eu quero que vocês percebam a dívida como uma febre. A febre, ela é um sintoma. E se a gente utilizar remédios apenas para febre, a gente não vai estar curando, a gente não vai estar identificando a origem do problema. Por isso que vocês precisam entender como vocês chegaram até aqui, a esta condição, que é o primeiro passo para você sair das dívidas. Como você chegou até aqui? Quais foram as situações, quais foram as causas que fizeram com que você se endividasse? Fizeram com que você não conseguisse mais cumprir com os seus compromissos financeiros? O que aconteceu? Você precisa ter isso bem claro, para que você não incorra nesse mesmo problema, nessa mesma doença no futuro, quando você estiver livre das dívidas. E isso vai possibilitar que você mude a sua mentalidade. Então, se até aqui você tinha uma mentalidade com relação ao dinheiro, a partir do momento que você identificar qual é o verdadeiro problema, você começa a mudar a sua mentalidade e mudar o seu caminho. Mudando o seu comportamento, as suas atitudes, você passa a ter uma maior consciência das decisões financeiras. E isso é o começo de tudo. Não adianta você buscar empréstimo, não adianta você buscar negociações sem saber se você tem condições de pagar e sem você mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, porque isso acaba virando um ciclo. Você não consegue sair desse ciclo de endividamento porque você ainda não mudou a sua mentalidade. O segundo passo é que você precisa ter um objetivo maior. Eu sei que quando nós estamos endividadas, e eu já passei por isso, então eu sei o que eu estou falando, a gente se preocupa muito com a dívida, a gente se preocupa muito com o problema, nós queremos pagar as dívidas, nós não aguentamos mais ser cobrados, ser pressionados, a gente fica impaciente, a gente fica angustiada, a gente fica com medo. Mas se o objetivo da sua vida for pagar a dívida, quando você quitar a dívida, você vai fazer outra dívida. E não é assim que funciona. Você precisa ter um objetivo muito maior, muito forte, para que você passe por esse processo, por essa transformação. E aí eu trouxe hoje para vocês a técnica do teima. E o que é teima? Teima é uma técnica de estabelecimento de metas, onde você vai pensar qual é o meu benefício, onde eu quero chegar para eu conseguir passar pelo processo de quitação de dívidas. O que eu quero alcançar? Eu quero comprar. O que eu quero fazer da minha vida depois que eu quitar as dívidas? Esse vai ser o seu objetivo de vida, vai ser a sua meta. Então, você vai estabelecer o T, que é de tempo. Quando? Se dá um prazo para você resolver todas essas questões para que você consiga realizar o seu sonho. O seu sonho ele precisa ser específico. Quanto mais detalhado ele for, mais condições você vai trazer ele para perto de você. Você vai materializá-lo. O I é a importância. Por que esse sonho, realizar esse objetivo é tão importante para você? Você precisa ter clareza, porque é ele que vai te dar a disciplina de fazer o que precisa ser feito. O M é mensurável, é o quanto. Quanto você precisa para realizar esse objetivo? E o A é de acreditar. Acredite que é possível. É o como você vai desenvolver as estratégias de quitação de dívidas, como você vai conduzir a sua vida a partir de agora para chegar no seu objetivo final.
E pagar as dívidas não pode ser o seu objetivo de vida. Precisa ser algo muito, muito forte, que faça você ter motivação e disciplina para passar por esse processo de transformação. O terceiro passo é a hora da verdade. Por que eu chamo hora da verdade? Porque muitas pessoas que estão endividadas, elas têm medo de encarar o problema de frente. Elas só sabem que estão endividadas, mas elas não sabem qual a origem do endividamento, elas não sabem qual é o valor dos juros, elas não sabem as formas de pagamento, elas não buscam essas informações por medo, por vergonha, por acharem que não conseguem resolver. E nesse momento eu trago para você, isso é fundamental para que você consiga enxergar uma luz, uma solução. Tá? Então levante todas as suas dívidas, procure os credores, verifique qual foi o valor original da dívida, quanto tempo está em atraso, qual o valor dos juros, qual o valor atual para pagamento à vista, qual é a proposta de parcelamento. Para você tomar decisões, você precisa de informações. E você só vai ter essas informações se você tirar a venda dos olhos e enxergar o problema. E encarar a situação de frente, com coragem, obstinação e determinação, para que você consiga realizar o sonho, o seu objetivo que você definiu lá no segundo passo, tá? Ainda sobre a hora da verdade, quando você tiver feito o levantamento de todas as dívidas, você vai classificar. Por que é preciso classificar? Porque nós temos riscos variados associados às dívidas. O maior risco são as dívidas que comprometem a sua segurança e a segurança da sua família, tá? Então, dívidas com relação aos imóveis, dívidas com relação à energia, dívida com relação à água. Se você necessitar de internet para trabalhar, é também uma dívida de alto risco. Imagina se você fica sem internet, você não consegue trabalhar, não consegue gerar receita, tá? Então, você precisa classificar essas dívidas de acordo com o comprometimento na sua vida, na sua sobrevivência, tá? São as que nós chamamos bombas atômicas. Elas precisam ser priorizadas. Ao contrário de que, às vezes, a gente acha que é o cartão de crédito nosso maior problema. E a gente vai deixando essas contas menores que envolvem a nossa segurança de lado. E não pode ser feito assim. Tá? Então, priorize o pagamento das dívidas de alto risco. As dívidas de médio risco são associadas, assim, aos juros mais altos. Então, você precisa também, depois de você sanar as dívidas de alto risco, você vem para as de médio risco. As de baixo risco, elas não estão associadas à sua segurança, elas não estão associadas à sua sobrevivência, mas elas também vão precisar constar no seu plano de quitação de dívidas. Não é porque elas não causem um impacto muito grande na sua vida que elas vão ser deixadas de lado. Não é assim, tá? Você precisa incluí-las também no seu plano de pagamento. O quarto passo é você saber qual de fato é a sua realidade financeira. Nesse momento em que nós estamos endividados e que nós recebemos pressões e que nós recebemos ligações, oferecimentos de ofertas de negociação, nós precisamos ter clareza qual é a nossa capacidade de pagamento, o quanto o meu orçamento comporta de parcela de negociação, tá? Então, você vai listar todas as suas receitas mensais, você vai listar todas as suas despesas mensais para conhecer qual é a sua capacidade de negociação. E você não pode ultrapassar isso. Por quê? Negociar dívida sem saber se você vai ter condições de pagar é muito pior do que você não fazer nada nesse momento, tá? Então, você precisa ter essa clareza. O quinto passo é aplicar a técnica RSC. E o que significa essa técnica? Essa técnica, você vai olhar para as suas despesas e você vai enxergar quais delas você pode reduzir, você pode substituir ou você precisa cortar do seu orçamento mesmo que temporariamente, para que você consiga incluir as parcelas, essa quitação de dívidas dentro do seu orçamento. Então, dependendo da situação,
Situações drásticas precisam de medidas drásticas. Então, a gente vai precisar, sim, rever o nosso padrão de vida, rever a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, a forma como nós administramos o nosso dinheiro, tá certo? O sexto passo de repente, você fez tudo isso, seguiu todos os passos, e você concluiu que você não está sobrando dinheiro para você fazer uma quitação de dívidas. Então, nesse momento, você vai precisar buscar novas fontes de renda. Ninguém negocia dívida se não tiver dinheiro para negociar, tá certo? Então, você precisa buscar habilidades, objetos dentro da sua casa que possam gerar uma receita, que possam, às vezes nós temos tantos objetos acumulados dentro da nossa casa que eles podem ser convertidos em venda, e isso em geração de receita. Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer? O que você faz bem feito que possa ser transformado em um serviço? Então, isso tudo é fonte de renda, tá certo? Então, você vai precisar alinhar isso e trazer isso para sua vida financeira, tá? Então, se ainda assim você perceber que não sobra dinheiro para as dívidas de médio e baixo risco, não pague agora. Priorize as contas de alto risco, as contas que vão interferir na sua sobrevivência, na sua segurança e na segurança da sua família. E a partir daí, você vai se organizar, você vai poupar e economizar onde você conseguir, aplicando a técnica que eu ensinei aqui para vocês, reduzir o padrão de vida. Geralmente é necessário a gente substituir ou cortar alguma despesa, enquanto a gente consegue se organizar, enquanto a gente consegue liquidar as dívidas, nós precisamos ajustar aquilo que nós recebemos de renda para construir uma reserva de segurança. E muitas vezes pode parecer incongruente você acreditar que você não consegue pagar a dívida, mas vai conseguir uma reserva. Ela é fundamental para a sua segurança. Ela é fundamental para te proteger das situações inesperadas. Inclusive, essa reserva que você vai começar a fazer, ela vai te proteger de mais endividamento. Então, imagina que se acontece alguma coisa, alguma situação de emergência, e você não tem um dinheiro ali, uma reserva, muito possivelmente você vai incidir em cartão de crédito e em novos empréstimos. Então, ela é fundamental. Comece com pouco, mas comece para você adquirir o hábito de construir essa reserva de segurança. Paralelamente a isso, você também vai começar a construir a sua reserva de quitação de dívidas, fazendo renda extra, para você buscar. Aí sim, você vai buscar negociação. Inclusive tem os feirões do Serasa Limpa Nome, que várias empresas estão aderindo para oferecer negociações, boas negociações com os devedores. Então, você pode, inclusive, consultar a sua dívida lá no site. Isso vai te dar um norte, isso vai te dar uma orientação, tá certo? Então, esses são os passos para que você consiga se organizar financeiramente e sair das dívidas, tá certo? Então, eu trouxe esse conteúdo para ajudar vocês a terem clareza e um norte, um direcionamento para vocês se organizarem financeiramente, tá certo? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, quiserem me marcar no Instagram, meu Instagram é @cleia.finanças. Eu vou adorar saber o que vocês acharam dessa aula, o que vocês acharam desse conteúdo, o que vocês tiveram de aprendizado nesse conteúdo. E toda terça-feira eu tenho live às 19h37, sendo que todos os dias eu posto conteúdos de organização financeira, de planejamento financeiro, para que nós consigamos equilibrar a nossa vida financeira e também o nosso emocional, a nossa mentalidade. Foi um prazer estar aqui com vocês esta noite, trazendo este conteúdo. Muito obrigada pelo convite da Priscila. Eu estou à disposição para dúvidas, para perguntas, para questionamentos e para ajudar no que for possível.